Glória a Deus. Aleluia. Eu queria abrir a Bíblia com você em Malaquias, capítulo 4, versículo de número 6. O pessoal do Ministério de Música pode se assentar. Glória a Deus. Malaquias 4, 6. Chegou lá, diga amém. Está escrito assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Mas eu quero me atentar pela parte A. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos se voltem para os seus pais. Nós vamos ler outro texto da Bíblia, não agora, mas você pode ficar com a sua Bíblia na sua mão. Eu quero começar introduzindo algo nessa noite. Os seus filhos, a sua família, o seu núcleo familiar, ele é muito importante para mim. Eu quero trazer para você nessa noite um entendimento em relação a Deus considerar a nossa família, o nosso núcleo familiar, a nossa necessidade no sentido de ter a proteção de Deus na nossa família, é algo que Deus coloca em autoestima, em autorrelevância. A questão da família não é algo para Deus em segundo plano. Não, diga para mim, comigo assim, a família, para Deus, não está em segundo plano. Não está em segundo plano. Então, nós precisamos ter essa consciência. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós nos pegamos invertendo alguns valores. Porque se a gente for falar algumas coisas aqui, e eu vou dizer algo que pregar sobre família, também nós conseguimos abordar qualquer tema. Eu poderia pregar sobre fé nessa noite, abordando a família. Eu poderia pregar qualquer tema que você levantar a mão, pastor. Vou dar um tema para nós ser ministrados nessa noite. Se levantar a mão, eu consigo ministrar qualquer tema que nós falarmos aqui a respeito de família. Porque a família está no plano de Deus, até porque quando Deus criou o homem, Ele viu que ele estava só e precisava de uma companheira. Ele deu Eva para ele, para Adão. E depois, quando aconteceu, houve o pecado e tudo mais, mas ele deu uma recomendação para o casal. Qual foi a recomendação para o casal? Crescer e... O que é isso, querido? Formar família. Fazer o núcleo familiar expandir. Começou desde o começo o propósito de Deus com família. Eu também quero dizer para vocês que, em relação a falar a respeito dessas coisas, por que eu li esse texto? Porque nos últimos dias, e quando fala Malaquias, ele tem um tom profético em relação a essa palavra. Ele está dizendo que os corações dos pais se voltariam aos filhos, e o coração dos filhos voltaria para os pais. Agora, eu não sei se você sabe, mas um coração de um pai para um filho, ele é um coração diferente. Um coração para uma mãe, para um filho, independente se circunstâncias se levantaram, mas existe algo que conecta a mãe, porque foi ela que gerou aquilo. Ela gerou. E nossa, eu falo que cada vez que eu estudo a respeito sobre esse tema e começo a envolver tantas coisas, tantas coisas liberadas numa gestação na vida de uma mulher. Tem tantas coisas liberadas num afago de um filho ninando próximo do peito da mãe, do carinho do corporal da mãe com o filho. Tem tantas coisas da voz do homem, do pai, cercando a vida de um filho, de um nenê, e quando ele vai crescendo. Tem tantas coisas envolvendo o papel do marido, como sacerdote, o filho olhando para o pai, tendo a segurança, a confiança de alguém que o guarda, alguém que o protege, e a mãe olhando como um afago, aquela que acomoda, que aconselha, que traz carinho, que traz aconchego para o filho. Tem tantas coisas que envolvem. Agora, deixa eu dizer algo para você, quando se fala de voltar o coração do pai para o filho e o filho para o pai, é que nesses últimos dias, isso tem se perdido, porque nós nos perdemos. Nós quem? A sociedade como um todo tem sido se perdido naquilo que aconteceu de geração após geração.
E as mudanças, ela não começa de um dia para outro. Nós não perdemos um relacionamento com um filho, ou com o nosso esposo, ou com a nossa esposa, do dia para a noite. Não, não é assim que acontece. Acontece um afastamento porque não há uma ponderação da nossa parte. E um tempo é passado e nós começamos a desencaixar algumas coisas. Mas em nome de Jesus, como diz esse texto, o nosso coração vai estar voltado para o nosso filho. O nosso filho vai estar com o coração dele voltado para nós. E os nossos serão guardados pela palavra. Haverá uma proteção, haverá um ouvido que escuta de verdade. Eu declaro a unção pegando a sua casa e transformando a sua casa. Você tendo algo lá dentro como um respeito, a honra voltando a estar nos nossos lares. A honra para o marido, a honra para a esposa, a honra para o filho para o pai, considerando uns aos outros com importância. Porque o fato de o que tem acontecido muito é que a voz, uma para o outro dentro de casa, independente só, não estou falando agora do âmbito só do marido e mulher, também, e eu acredito que até começa pelo pai e a mãe, pelo marido e a mulher, porque isso reflete diretamente nos filhos. Então, a falta de comunicação, a falta de você conseguir dialogar, a falta de uma honra, de um respeito mútuo na vida do casal, transmite para o filho. E algumas coisas começam a acontecer e os filhos começam a ficar perdidos. E o que depois acontece de um tempo é que nós temos vários estranhos habitando na mesma casa. Não é um lar, é uma casa, parece quase um abrigo. Um albergue com um sobrenome. E não é assim que Deus quer que a nossa família seja. Diga, Deus não quer que a minha família seja assim. Mas além de Deus, você tem que querer. Porque a vontade de Deus não é essa, isso é claro. Agora, e você? Qual que é a sua vontade? E sabe, eu quero desafiar você a prestar atenção nos seus filhos. Eu quero desafiar você a prestar atenção no seu marido. Eu quero desafiar você a prestar atenção na sua esposa. Eu quero desafiar você a pensar no seu lar, na sua casa. A olhar de uma maneira diferente, a considerar aquilo que é importante de fato. Sabe, a gente está numa inversão tão grande de valores. Nós estamos vivendo uma inversão tão grande de prioridades. Eu não sei você, mas aconteceu já comigo. E se eu falar que eu nunca fiz isso, eu estaria sendo equivocado. Mas quem de nós, para resolver um problema, não pegou um bebê e dá um celular para ele e deixa ele quieto lá, dá um somebody love com o mais velho, porque agora no caso é 2 e tal, e pai, dá uma tchereco-meleco lá e e vai resolver as coisas. De repente, eles estão entretidos lá, mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes essa tem sido a rotina da nossa família. Ficar separados. Ficar tratando aquilo que nós estamos chamando de urgente, sendo que não é urgente. Mas há uma inversão. Há um contraditório no nosso coração. Meu irmão, olhe para a pessoa que está do seu lado. Deus, fala para ela, Deus tem uma vida de equilíbrio para nós. Eu não posso dizer aqui, se eu falasse isso, você me acharia doido. Mas deixa eu dizer algo para você e responda para mim, por favor, você pode participar. Quem acha o dinheiro importante na nossa vida? Dinheiro é importante, mas ele não é tudo. Quem acha importante trabalhar e ter promoção? Quem acha importante ter promoções? Mas isso não é tudo na sua vida. Quem acha importante ter amigos fora do núcleo familiar? Quem acha? Realmente é importante, mas também não é tudo. Não pode tirar os valores, não pode destruir. Quem acha que tem uma coisa que nós temos usado, uma expressão que nós temos usado muito, e muitos casais têm se perdido aí e começa a ter barulho na cabeça com aí. Uma frase, olha a frase, olha, parece uma frase boa. Parece uma frase. Eu preciso ter tempo para mim. Eu não tenho tempo para mim. Eu estou tão acumulado que eu não tenho tempo para mim. Será que você não pode inverter? Nós precisamos de um tempo para nós. E começar a entender que vocês agora não é você sozinha. É nós agora. Eu costumo falar, e quem faz academia, eu não sei se você já fez treino, mas quando você vai na academia, pelo menos que se você não vai ou nunca foi, o Rafa, eu acho que passa longe todos os dias, mas...
foi, não foi, ou se você nunca entrou na academia ou fez, ou se você foi uma vez só, talvez não viu isso. Mas no filme você já viu. Como que é que funciona? A pessoa pega o peso, ela levanta algumas repetições, e depois que ela fizer algumas repetições, o que ela tem que fazer? Ela tem que dar uma pausa, para depois repetir uma nova série. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona? Quem sabe disso? Né? Mas tem um tipo de treino na academia que chama HIIT, ou um treino funcional de força, ou sei lá como vai chamar, um treino mais aeróbico, que é o que eu gosto de fazer, porque eu sou pilhado e eu preciso desses treinos para suar, fazer e tal. Esse tipo de treino, o que acontece? A pausa do exercício, ela não é parada. Então, a gente chama de pausa ativa. Então, eu faço uma série, eu não tenho um tempo de 30 segundos para outra. Eu já vou para outro exercício, vou para o outro, depois pula a corda, depois volta. Isso chama pausa ativa. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você que você, não sei se você descobriu. Depois que você tem filhos, não existe mais pausa, não sendo uma pausa ativa. E muitos de nós estamos confundindo. Quem tem filho... Fala, dá uma glória a Deus, não é uma baita de uma revelação. Mas só que aí a gente precisa aprender a viver na pausa ativa. A gente precisa aprender que nunca mais vai existir num período onde até o que o seu filho mude, crie o núcleo familiar dele, não vai mais existir uma pausa a não ser uma pausa ativa. E mesmo casado, se Guilherme ligar para você não para e larga tudo e vai lá atender o Guigui, o Guigui, eu tenho que atender o Guigui. É normal, porque filho vai ser eternamente filho. Se minha mãe ligar agora com uma necessidade, querida, eu largo tudo. Não é assim que funciona. Porque nunca mais haverá algo que não conecte você à sua família. E nós muitas vezes estamos invertendo algumas coisas, pensando da maneira errada, agindo de uma maneira errada, entendendo que talvez o tempo que nós queremos ter para nós é algo egoísta, querido. É algo que você não nasceu para isso, porque depois que você gerou uma vida, você é responsável por ela. Depois que você assumiu um casamento, você é responsável pela sua esposa. Lembra o que eu disse quando casei vocês? Ei, o voto começa tudo bonitinho. Lembra disso na administração do casamento? Agora, fazer o voto ser verdade todos os dias é outra coisa. Quando nós falamos para alguém, alegar, você chega para a Elaine e fala assim, Elaine, o meu coração é teu. E ela diz, não é japonês não. Ela diz, Alencar, o meu também é seu. Ei, se um deu o coração para o outro, será que nós temos cuidado do coração do nosso cônjuge da maneira que nós deveríamos cuidar? Será que temos levado a nossa vida com realmente prioridades da maneira que nós temos que fazer? E esse é um grande pensamento que nós estamos tendo que ter, porque o mundo nos incentiva a ser egoístas, querido. A todo momento o mundo está dizendo, pense em você, faça o que você quiser. Olha, você está vedando. Quantas pessoas e quantos casais eu não aconselhei e amigos que eu tenho que não são da igreja hoje, amigos, você olha, um cara bonitão, elegante, cara talvez bem sucedido na sua vida financeira, olha para a mulher do cara, pô, uma mulherona, um casal bonito, quem sabe que é um casal bonito, você olha e fala, que casal bonito, olha para os filhos, olha que filho lindo, uma menininha, um menininho, aí de repente a moça trabalha e começa a receber convite da amiga do trabalho, com 33, 34 anos de idade, e começa a considerar ir para barzinho, para tomar um cafezinho, passear, porque ela precisa ter um tempo para ela. E de repente começa o egoísmo a entrar dentro do coração e ver coisas que não deveria ver de novo. E se expor a uma tentação de coisas. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, uma academia pode roubar o coração de um homem, sabia disso? Se você for lá não pensando em cuidar de você, pela sua saúde, mas começar a se tornar egoísta por praticar isso, pode roubar coisas de você. O seu trabalho, o seu relacionamento com o chefe, como você leva a sua vida pode roubar tantas coisas. E nós precisamos estar atentos. Deixa eu dizer algo para você, talvez eu falei de uma coisa, que pode até ficar uma coisa olhando meio, e todo mundo olha, começa a olhar meio esquisito para mim quando começa a apertar desse jeito, mas é algo que nós precisamos considerar. Deixa eu dizer outra coisa para você, Alencar, se você quisesse estar trabalhando agora lá na empresa, você não tinha coisa para fazer? Eu também tenho, querido. Mas nós precisamos, como Maria, nós precisamos, ei, calma, eu vou escolher a melhor parte. Jesus olhou para Marta e falou, Marta, Marta, por
que andas agitadas e ansiosas? Por que andas de um lado para o outro agitada? Ei, se acalme, Marta. A Maria escolheu a melhor. Sabe, querido, às vezes nós estamos agitados, nós estamos correndo para lá, para cá e estamos deixando de priorizar aquilo que nós devemos priorizar. Hoje eu não quero trazer um julgo, eu quero trazer que você pense sobre a sua vida. Ao contrário, quando nós somos confrontados com uma realidade que nós não estamos vivendo, eu não quero que é errado fazer assim. Quando eu sou confrontado com algo que eu não vivo, mas eu deveria viver, isso me serve como um espelho. Eu olho e falo, ei, está desarrumado meu cabelo, eu preciso arrumar essa pelugem em cima da minha cabeça. Eu preciso fazer a coisa certa. Ei, se o meu zíper tivesse aberto, o Robin ia ficar fazendo assim com a mão. Cara, estaria alguma coisa errada. Se eu estivesse despenteado, se eu estivesse sem camisa, você não sai de qualquer jeito. E eu não quero tratar a minha vida, olhar para um espelho, olhar e ver, ei, está errado, está bagunçado, e sair de qualquer jeito viver a vida. Agora nós precisamos considerar esse espelho, nós não podemos ter raiva do espelho. Tem gente ficando com raiva do espelho, olhando a palavra e quando é confrontado, ei, isso aqui é uma mentira, não dá para viver, ei, não, tem muitos homens que estão vivendo o resultado da palavra. É uma verdade que é para ser vivida. É possível viver a palavra. Eu declaro isso porque eu tenho vivido a palavra. Então eu não quero trazer algo nessa noite para você olhar e ficar se sentindo julgado. Não, eu quero fazer lembrar. Ei, você reflete nos seus filhos o que você pensa, como você age, como você considera as coisas de Deus. Quem é Deus para você? Deus para você se manifesta em atitudes. Deus para você não é uma postagem de Instagram, não é um story que você põe, não é falar que ama, olha, eu amo a Deus. Saber um versículo bíblico não quer dizer nada. Às vezes, tem pessoas, desculpa, que sabem a Bíblia inteira e não sabem nada. Porque não é isso, é a verdade da palavra dentro da gente. Agora, pastor, algumas coisas estão bagunçadas, eu olho para o espelho e eu não consigo, eu estou com dificuldade de me arrumar. Ei, meu irmão, quando você foi aprender a escovar o dente, foi da primeira vez que você aprendeu? Hã? Pentear o cabelo, o papai não penteava antes para você? Quem penteou o cabelo do filhinho aqui? Eu pego o Tetel lá, o Tetel tem escovinha. Eu estou fazendo pintar o dentinho tudo esquerdinho assim, ó. Você não começa a pentear? Não aprende? Você não chega e ensina? Ei, você olha para o espelho e tem algumas coisas bagunçadas, você precisa olhar e começar a aprender a respeito daquilo como você faz. Como que eu organizo a minha vida financeira? Como que eu organizo a minha vida familiar? Como eu organizo a minha vida com Deus? Como eu organizo os valores, os princípios que eu tenho? Como que eu organizo o meu casamento? Como eu organizo o meu tratamento com o meu filho? Como eu organizo a minha comunhão dentro da minha casa? Meu irmão, nós não podemos ser estranhos dentro de casa. Nós não podemos ser alguém que entra dentro da casa e parece que não vê a hora de sair de novo. Eu não sei se você já viveu uma experiência como essa, mas é fato. Então eu não vou dizer que é algo rotineiro, mas quem já brigou com a mulher e a vontade era dar uma voltinha? Ou com o marido? Pode levantar a mão, vou dar uma volta parecida, senão sei lá o que eu vou fazer, eu vou pular debaixo de um carro. Levanta a mão se já não tem vontade de sair e dar uma voltinha. Deixou lá até as tampas, bateu lá na cabeça. Quem já bateu lá assim? Lá na biela. Quem já bateu biela? Com filho. Hã? Com filho. Com mulher, com filho, o filho com o pai com o filho. Ou com um amigo. Bateu a biela. Deu um tilt. Ficou nervosão. Não sabe o que vai fazer. Mas, meu irmão, isso não vai resolver nada. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quem aprendeu que nervoso não resolve nada? Quem aprendeu? O que você faz quando está nervoso? A chance de acertar qual que é? 0, velho. Então, a gente precisa considerar algumas coisas. A gente precisa baixar a guarda. A gente precisa olhar. E sabe, Deus estava comentando, eu estava estudando, hoje eu ouvi uma ministração, falou tanto comigo. Meu pai mandou uma mensagem, 8 horas da manhã assim, filho, hoje você vai me cobrir. Preciso dar uma descansada, estou cansado. Cara, meu pai é fera, tem me ajudado bastante na questão do bebezinho, ajuda os filhos, um participativo. Tá lá, eu falei, pai, descansa. E eu tinha acabado de terminar uma meditação, e a palavra falou tanto comigo a respeito de algumas coisas. E sabe, eu comecei a observar, e aí, quando falou, eu fui lá buscar algumas, para
para meditar, fui mais fundo em algumas coisas. E me veio a passagem onde Jairo chega para Jesus. Jesus, ele estava no meio, ele tinha acabado de expulsar um demônio. E foi para um outro lado, porque tinha um demônio lá de uma criança lá, e foi para os porcos, lembra disso? E aí depois ele foi para o navio, e depois ele mudou para outra margem, de repente chegou uma multidão, e ele chegou num lugar. E eu fui buscar o contexto, naquele lugar que ele chegou, estavam os fariseus discutindo algumas coisas com seus discípulos. Tinha discípulos do João Batista lá, não sabem, não tem certeza, mas narram que eles estavam discutindo coisas. E Jesus chegou naquele lugar, eu não sei se você sabe, mas Jesus era o mestre, era o rabino. Se existe alguma discussão aqui na igreja, e começa entre membros, ou entre discípulos aqui, e entre outra pessoa, você acha que hoje um pastor não chega e fala, o que está acontecendo? Não é essa a nossa postura com alguém que cobre a vida de vocês? Jesus viu uma discussão lá, ele chegou, e aí, o que está acontecendo? Mas de repente, poderia até parecer importante uma discussão dessa, mas de repente alguém chegou, eu tenho uma necessidade, a minha filha está doente, Jesus, você pode me ajudar? E Jesus para tudo. Você acha que isso não mostra a importância para mim, para você, do que Jesus tem pela nossa família, pelos nossos filhos, e para aqueles que são nossos? Jesus para tudo, larga tudo e vai com Jairo. Sabe, querido, quantos de nós estão no meio de uma fusarca, uma coisa que nós estamos achando que é importantíssimo, e de repente chega o nosso filho, pede alguma coisa, a nossa esposa pede alguma coisa. Eu sei que tem um equilíbrio a respeito disso. O convívio familiar, é muito fácil citar um exemplo e fazer a mãe ou uma esposa, viu, marido? Você viu o que o pastor está falando? Porque geralmente a gente faz assim. A gente quer pegar um fato só, para dar aquela cutucadinha no dedo. Quem já deu uma cutucadinha em alguém que está do lado escutando a palavra? Levanta a mão. Geralmente é o filho, é a esposa, é a mãe, é o pai. A gente quer pegar um detalhe, não. Agora o cotidiano, será que a gente num equilíbrio, levando um relacionamento sadio, cara, o marido vai ouvir a sua voz. A esposa vai ouvir a tua voz. Agora nós, vamos dizer que nós estamos vivendo uma situação que não está se ouvindo. Ei, você está aqui, você está sendo limpo pela palavra. Comece por você. Mas pastor, sempre é ele. Ei, então seja agora você. Comece você a dar o exemplo dentro da sua casa. Seu filho chegar para contar uma história. Meu irmão, eu tenho uma pessoa, lá em casa todo mundo fala muito. Por incrível que pareça, vocês podem não acreditar, mas eu sou o que menos fala lá em casa. Gente, vocês não têm noção o quanto o Gabriel fala e rápido. Ele e a Miriam competem, rapaz, é um negócio impressionante. É um negócio nível hard. Tem hora que eu falo, Gabi, pelo amor de Deus, para de falar, cara! Ou fala mais devagar. Mas pensa comigo, muitas vezes o nosso filho está tentando contar uma história, ele está tentando contar alguma coisa, e nós estamos nessa porcaria de celular, nem olhar para o olho dele a gente olha. Ou chega a esposa para contar alguma coisa, chega e traz alguma coisa, você não valoriza nada. Ei, meu irmão, o erro está nos detalhes pequenos, e daí começa a virar uma rotina na nossa vida. Nós precisamos parar, mesmo na agitação, mesmo uma coisa que nos apetece. Sabia que tem coisas que a gente gosta de fazer? Meu irmão, ontem, você acha que foi algo, ontem meu feriado foi, nossa, foi nota 1.000.000. Eu fiquei das 2 às 9 com as crianças, porque a Miriam foi pintar o cabelo. Nunca vi mulher gostar de salão, das 2 às 9 horas da noite. Mas, será que é algo simples? Você acha que eu não queria, talvez, ir fazer um churrasco? Será que talvez eu não queria fazer outra atividade? Será que talvez eu não queria ter outro momento? Talvez eu queria, mas para hoje é aquilo que eu tenho. E eu preciso celebrar aquilo que eu tenho. E ter espaços, criar um equilíbrio, saber soltar a corda, saber puxar a corda, saber dar, mas saber receber. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, saber dar também. Quem gosta de receber coisa aqui? Agora aprenda a dar.
Ei, tem um negocinho que a Bíblia é um livro de fé, práticas, e fala comigo, regras. Tem gente que para em fé e prática. E tem gente que faz assim, fé, muita. Ninguém discorda da fé. Prática daquilo que eu gosto. E regra, eu decidi que agora eu posso escolher qual regra eu sei. Que Bíblia que é essa? Ei, a Bíblia é um livro de fé, diga fé. Um livro de prática, porque a fé é manifestada pela prática. E um livro de regras. Um livro de regras, você tem direitos, e você tem o quê? Você tem o quê? Você tem o quê? Agora, muitas vezes nós queremos ficar nos direitos apenas. Ei, meu irmão, saiba, nós temos deveres. E nós precisamos entender quais são os nossos deveres. Agora, deixa eu dizer algo para você. Jairo para tudo e começa a andar na direção da casa de... Desculpa, Jesus para tudo e começa a andar na direção da casa de Jairo. Aí acontece um novo fato. Lembra o que aconteceu? Uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. O que aconteceu no meio do caminho de Jesus indo na casa de Jairo? Quem lembra? A mulher do fluxo do quê? Aí, muitos de nós, no meio do caminho, somos atrapalhados até pela nossa própria fé. Porque vê alguma manifestação por uma intenção correta de acertar e ir na direção de cuidar de algo importante, mas somos distraídos por coisas que vão chegando no nosso meio do caminho. Sabia que Jesus não se distraiu de Jairo? Ele no meio do caminho e aquela mulher, vão lá, entra uma segunda história, aquela mulher dizendo, ei, se eu apenas tocar a vestes deles, eu serei curado. Eu não vou entrar no fato da mulher de fluxo de sangue, porque não é sobre ela que eu quero dizer. Uma mulher de fé realmente recebeu o seu milagre. A fé agiu em favor daquela mulher. E eu creio na fé, você deve crer também na fé. A fé funciona, a fé do tipo de Deus. Ei, ela confessou, agiu à altura daquilo que ela estava confessando e ela recebeu. E todas as vezes que nós confessarmos e agir à altura daquilo que nós confessamos, nós receberemos também. Mas essa não é a ministração. Mas receba, esse é o princípio da fé. E ela recebe, Jesus para. Ei, saiu virtude de mim. Alguém me tocou. Porque de mim saiu quê? Poder e virtude. Agora pensa comigo. Foi qualquer coisinha que aconteceu? Imagine quando para, ei, não fui eu, não foi eu, a mulher lá foi curada. E há uma distração, sim, porque houve um novo assunto. Sabe o que nós precisamos aprender? Quando surgir no meio do caminho novos assuntos, nós não podemos perder o foco daquilo que nós começamos a fazer. Deixa eu dizer algo para você, se já começou alguma coisa e parou no meio do caminho, revela o seu pecado aí. Será que isso é um bom padrão de comportamento? Quem acha que isso é um bom padrão de comportamento? Dizer, esse ano eu vou fazer dieta. Segunda-feira, quem já falou de segunda-feira? E aí no domingo rebenta, come doce, até enfia no nariz, come e tal. Mas segunda-feira, essa segunda nunca chega. Ou começou até ir no meio do caminho distraído. Ei, você sabe, no meio do caminho, muitas vezes nós conversamos e olhamos e chega outra coisa na nossa frente, ou acontece alguma coisa do nosso lado, e nós paramos, ficamos tão abobalhados para outra coisa, que nós esquecemos o que nós estávamos fazendo. E quantas vezes quando chegamos na igreja e ouvimos uma palavra que inspira o nosso coração e diz, a palavra fala conosco, eu preciso mudar. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui já fez um voto com Deus de alguma coisa. Quem já ouviu uma palavra e fez um voto? Eu vou fazer, Deus. Até às vezes sai lágrimas dos olhos. Mas o fogo, depois que sai da porta, de saída, muitas vezes vai embora. Quando amanhã é distraído por outra coisa, quando chega um convite diferente, quando chega uma proposta diferente, que muitas vezes é até mais tentadora para nós. Irmão, o que é mais gostoso? Comer uma salada com tomate e frango desfiado, ou um lanche do tiozinho, aquele mais suculento, com bacon, o que é mais gostoso? Uma lasanha, ou comer 200 gramas de carne, e
fazer um prato mediano. Quem que é mais gostoso? Ei, o que é mais tentador? Comer um monte de chocolate ou comer 2 quadradinhos do meio, de 70% meio amargo? O que é mais gostoso? Ei, deixa eu dizer algo para você. Tem coisas que a gente faz, não é porque a gente gosta, não. É por uma decisão. Aquilo vai fazer bem para nós. Eu estou usando a parte alimentar porque fica fácil de entender. Mas se a gente entrar na nossa vida e falar, meu irmão, nós temos a oportunidade de sermos extraídos a todo momento. Se chegar alguém aqui, sabe por que dá certo o Telex Free? Sabe por que dá certo o negócio o golpe do Pix? Sabe por que dá certo um monte de gente ganhando dinheiro, que você ganha dinheiro automático, apenas mandando anúncio, você não gasta nada. Você quer ganhar 5 a 10 mil por mês, e anúncio do Instagram fala, vou mudar a minha vida. E o cara vai lá, paga o curso, porque sabe que tem gente ganhando dinheiro na cabeça dos outros, simplesmente por causa de distração. Ei, talvez chegar para um cara que está com um casamento meio balançado, uma mulher bonitona, lembra do teste de fidelidade do Kleber? Como chamava aquele lá? João Kleber. Quem já viu, ou você nunca viu o teste de fidelidade? Você que tem mais de 30 anos, você não viu, é mentira, você viu. Aí pega aquele cara acabado, aí põe um mulherão na frente dele, e o cara tem a paixão de achar que ela está interessada de verdade. A visão sobre ele é tão... Gente, põe algo na tua cabeça. Quando nós estamos tentados, o diabo, ele é uma cobra, ele é ardiloso, ele é sedutor, ele é uma serpente que nos seduz, ele nos seduz não, ele tenta nos seduzir, nós não permitimos ser seduzidos. O diabo é ardiloso. E aí a mulher, lembra desse teste? Quem já lembra, pelo amor de Deus, quem lembra? E aí aquele cara que parece que passaram um caminhão em cima dele. E aí a mulher fala, nossa, como você é lindo. E o cara, é verdade. E cai numa coisa, e aí o João Kleber ainda, você viu? Você viu? Você viu? Daqui 10 segundos o break, nós vamos voltar e um monte de bobão assistindo o Kleber Lucas, até da fidelidade lá. Para ver se o cara ia cair. Você acha que o cara não ia cair, Alencar? É claro que vai cair, porque ele está seduzido por algo. Ei, um convite de alguém, um lugar que você não deveria estar, um negócio que você não deveria fazer, algo que você não deveria estar prestando atenção. Meu irmão, homem casado não fica de madrugada assistindo televisão, não. Homem casado dorme cedo, com a mulher que ele te deu, de conchinha ou sem conchinha. E se não tiver com muito tempo que não dorme de conchinha, dá uma chacoalhada nela e vai, porque no instinto vai. Ou você acha que não vai? Vai. Meu irmão, água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. E fura as barreiras. Agora, você dormindo, pensa comigo. Você dormindo longe da sua mulher. Ai, mas pastor, meu marido ronca. Meu irmão, eu não sei o que vocês vão resolver, mas deite junto. Ah, não, pastor, isso é para só quem tem 60 anos. Tem casal com 2, 3 anos de idade que faz 6 meses que não faz sexo. E aí? Pastor, isso é uma realidade? É, porque eu aconselho essas pessoas. Você acha que de 30 a 50 anos de idade? Deixa eu dizer algo para você que tem. Quem tem menos de 50 anos de idade aí? É o ápice da sua vida. De 30 a 50 anos, você tem que estar bombando. Tem que gostar disso. Tem que gostar de se cuidar. Tem que ter... Gente, estou falando para ET aqui. Estão olhando como se fosse algo absurdo. Meu irmão, não. Eu tenho 36, 37 anos de idade. Eu preciso viver o ápice da minha vida. E eu preciso incentivar a minha mulher a viver o ápice da vida dela. Eu preciso incentivar o meu filho. Meu irmão, tem moleque de 9 anos. Eu falo isso para o Gabriel às vezes. Gabriel, você parece que a molecada de hoje está mais cansada. Nasceram cansado. Gabi, agita. Vamos, cara. E se a gente não incentivar os nossos filhos, vão ser preguiçosos sim. Sabe por quê, meu irmão? O corpo humano gosta de reter energia. Pastor, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Nós estamos sendo distraídos por coisas, querido.
por desejos. Quem tem? Ó, eu preciso avançar, porque eu quero terminar o que eu vim falar nessa noite. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, se você é alguém que tem coragem de falar, eu vou levantar primeiro a minha mão para não falar, puxa, pai, você pode pensar o que você quiser. Mas se você não levantar, talvez já seja uma hipocrisia. Quem já pensou alguma coisa que não deveria pensar? Teve algum desejo que não deveria ter? Levanta a mão. Agora, o que você fez com isso que quando não passou na sua cabeça? Você nutriu? Agora, se nutriu, o que acontece? Hã? O que acontece? Cai, querido. Porque algo que nos tenta tira a nossa atenção. Agora, Jesus estava no meio do caminho e aconteceu algo bom. Agora eu vou só encerrar para mudar. Sabia que coisa boa pode distrair a gente também? Porque quando a gente não tinha um real furado no bolso, muitas vezes para vir na igreja, a gente vinha a pé. Eu não cheguei a viver isso, mas quantas pessoas nós conhecemos? Ou até mesmo quando nós estávamos apertados em coisas, ou até mesmo quando uma situação se levantou contra a nossa vida. Ei, a intenção, até o orar é diferente. E agora a gente prosperou. Agora nós avançamos. Jesus nos salvou, limpou, nos remiu do pecado. Aquela consciência de mendigo saiu da nossa cabeça. Agora a gente tem consciência de rei e sacerdote. A gente pensa como Deus pensa. A gente prega, ouve uma palavra boa. Ou nós somos incentivados para viver o melhor dessa terra. Começamos a avançar e esquecemos de Deus. Às vezes coisas boas. Gente, tem gente que tinha enfermidade, foi curado e saiu da igreja. Testemunhos maravilhosos. Quem já viu maravilhosos de testemunho? Mas cadê o cara? Veja o que eu encontrei. Então, querido, o que eu quero te falar? Jesus estava lá, aconteceu um milagre. E de repente chega uma pessoa e fala assim: por que você está incomodando ele? A sua filha já? Houve um cenário positivo, houve um cenário negativo. Atrapalhou o foco de Jesus. Jesus olha para Jairo e diz: fica tranquilo, ela está apenas dormindo. Ele continua aquilo que ele se dispôs a fazer. Sabe de onde ele vai para lá na casa de Jairo. E quando chegou na casa de Jairo, tinha outras distrações acontecendo. Você lembra que no texto ele disse que tinha mulheres penteando. Porque a filha estava supostamente morta. Naturalmente, talvez ela estava morta. Mas existia vida chegando naquele lugar através de Jesus. Mais uma vez, olha de novo a questão de distração. Olha que Jesus toma uma atitude. O que ele faz? Ele separa apenas aqueles que estão do lado dele, que creem, para subir com ele lá no quarto. Ele tira a distração de lado e põe perto dele pessoas que vão incentivar a crer da mesma maneira. Sabe o que nós precisamos ter dentro da nossa casa? Nós não podemos chegar na nossa casa e ter uma recepção de prantos e solidão naquele lugar. Eu preciso ser para minha mulher alguém de fé, que quando precisar subir no andar de cima para fazer e manifestar a glória de Deus, ela pode contar comigo. Você precisa ser isso para o seu filho. Você precisa ser isso para a sua esposa, para o seu marido. Você não pode ser aquela que pranteia e não tem a solução. Eu não sei você, mas também eu acho que todos nós já passamos por isso. Talvez alguns em níveis diferentes. Mas quem já ficou desesperado aí? Levanta a mão. Perdeu um pouquinho o controle da coisa e ficou. Quem já ficou assim? Doido. Sensação terrível. Que lugar, que posição, que situação que tira a gente do eixo. Sabe, eu não quero chegar na minha casa e ter um lugar onde, em vez de ter fé, tem a incredulidade. Eu não quero chegar na minha casa de ver incentivo, eu tenho um ambiente de derrota. Eu não quero chegar na minha casa, em vez de eu ser boca de Deus para o meu filho, ser uma boca que sentencia ele toda vez com maldição. Tem pais amaldiçoando os seus filhos, querido. Esses pais estão aonde? No mundo e na igreja.
que você tem feito na sua casa? Quando você chega e tem algumas distrações, sabe, querido, é normal ter algumas distrações. Mas, pastor, você está falando para não ter, mas nós estamos no mundo. Quem consegue encerrar todas as distrações aqui? Só tem um lugar, caixão. Nós estamos no mundo. Nós precisamos aprender a lidar e silenciar ela dentro de nós. E sabe, Jesus vai lá e você sabe o final da história. Aquela menina, ela ressuscita. E eu não sei você, agora eu vou contar algo que sempre acontece. Aonde Deus opera, o ambiente de desgraça, de tristeza, vira um ambiente de alegria. Deixa eu dizer algo para você. Aquela mesma mulher que estava, aquelas mesmas mulheres e pessoas que estavam chorando e pranteando quando Jesus chegou lá. Depois que a menina ressuscitou, elas também viram e celebraram a vida. Sabe o que isso me mostra? As pessoas nem sabem o que estão fazendo. O ambiente de derrota e de pranto é um ambiente de descontrole. Assuma o controle da sua vida. Porque a partir do momento que você assume o controle da sua vida, você é capaz de silenciar o pranto e viver algo em fé e manifestar o milagre. Porque quando manifesta o milagre, as pessoas se rendem ao milagre. Sabe o que me chama a atenção? A menina ressuscita e Jesus dá uma ordem para ela. Você lembra? Quem lembra? Hã? Como? O quê? Ó. Fiquei pensando sobre isso. Narraram isso na Bíblia, né, velho? Aí Deus me deu algo que nasceu, brotou no meu coração. Cara, Deus, mesmo depois de um milagre, algo extraordinário, Ele volta a nos conduzir a coisas rotineiras. Sabe o que eu penso, quero dizer com isso? Que, eu não sei você, mas celebrar um milagre é porque algo muito ruim está acontecendo. Sabe, aprender a viver no cotidiano, onde você tem o balizamento da sua vida, valores, e toma a posição correta na sua vida, sabe que vai ouvir muito mais coisas se manifestar. E você vai poder provar de uma vida cotidiana, numa vida de rotina, maravilhosa. Eu quero encerrar essa ministração dizendo para você que ainda não casou ou que casou, os que estão aqui são casados. Você tem, se você parar para lembrar e trazer uma memória, um lugar de, fecha o olho, não precisa fechar o olho não, mas lembra um lugar agora que te trouxe muita alegria, um passeio que você fez com a sua família. Você consegue lembrar agora? Hã? Quem tem um lugar que lembra, é histórico. Geralmente quando a família se reúne, lembra dessa história legal. Você não tem uma imagem de algo assim? Quem tem a imagem, se começar a lembrar, o dia que casou, o marido da lua de mel, que homem que abria a porta para mim. E a mulher que sorria e dava uma bitoca cheirosa, existe? Sabe, querido, muitas vezes nós queremos cobrar dos outros aquilo que nós não temos dado. E eu quero dizer nessa noite, fazer você pensar o seguinte: é possível viver uma vida de rotina em Deus e algo extraordinário. E mesmo que alguma coisa no meio do caminho, nós precisamos dele de uma maneira mais intensa. Ele não vai se distrair se você não se distrair. Ele vai até o final e vai manifestar o milagre em nome de Jesus. Aprenda isso. Aprenda a permanecer firme. Não se distraia. Pega essa mensagem hoje e começa a pensar, olha no espelho. Está bagunçado. Outra coisa que eu tive e fiquei pensando hoje, rapaz, eu fiquei pensando em tanta coisa hoje. Deixa eu dizer algo para você. Você penteia o cabelo uma vez só e nunca mais penteia? É assim que funciona. Você se arruma uma vez só? Quantas vezes você se arruma? Todos os dias.
Às vezes a gente acha que vai pentear o cabelo uma vez só e resolveu. Alguns pensam até em cortar e ficar careca. Mas sabia que até o careca cuida da cabeça? Não tem um careca hoje aqui, né? Gente ficando. Mas, quem é careca precisa passar sandal na cabeça, mesmo não tem cabelo. Quem é careca precisa passar uma giletinha para deixar bonitinho. Muitas vezes a gente acha que eliminar um problema é não tratar o problema, ou tirar ele da nossa frente. Eu vou encerrar dizendo para você, o seu marido, a sua esposa, a sua família, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, não é o seu inimigo, mas ele é alguém que está do teu lado. Alguém que Deus colocou e foi gerado o melhor núcleo, a melhor família, sabe qual que é? A sua. Que foi a que Deus te deu. Jogue no mesmo time, progrida para o mesmo lugar e não se distraia com si mesmo. Pastor, eu estou distraído, o que eu vou fazer? Comece a olhar no espelho e a arrumar. O que é o nosso espelho, pastor? Quer arrumar a sua casa? Quem quer arrumar a sua casa? Quem quer ter uma casa arrumada? Quem quer ter uma casa arrumada? Quem tem um lugar em casa que não paga o Estado? Não leva visita. Quem tem um negócio que chama de depósito, mas na verdade é um lixeiro? Geralmente a mulher fala, eu no quartinho do marido de ferramenta. No caso da Marilza, é o quartinho da pescaria do amor. Cara, vamos parar com isso. Vamos arrumar a casa, vamos ajeitar as coisas, vamos botar a coisa para funcionar, vamos alinhar as coisas. É certo que os filhos converterão os seus corações para os pais. Os pais converterão os seus corações para os filhos. Meu irmão, receba essa palavra com muito carinho. Pastor, em que posição que você está? Em algumas coisas, querido, eu estou muito bem. E vou dizer algo para você que eu também aprendi. Mesmo que eu limpe, eu preciso passar do tempo e voltar lá. Porque eu não sei se você sabe, mesmo que você limpar um quarto, ele fechado, depois de 1 ou 2 semanas, o que tem lá? O que tem cá? Poeira. Limpou o banheirinho. Não vou usar mais esse banheiro. Não precisa. Não vou usar. Não tem. O que acontece se o banheiro você não der uma descarga lá? O que acontece? O quê? Fede. Limpar é todo dia. Celebrar o que foi limpo. Mas depois de um tempo voltar lá e fazer a limpeza. Irmão, que você possa ser abençoado. Ele não está distraído. E ele é o nosso maior professor. Não esteja distraído. Vivendo a sua vida. Você pode fechar seus olhos, eu quero orar por você e pela sua família.